Aqui a gravação. Tá. A aula está sendo gravada. Novamente, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é professor Alan, tá? Alan Gomes, tá? Eu faço parte, né? Eu não tenho vínculo efetivo com a Uneal. Sou professor da, da do ensino básico, tá? Pela Prefeitura de Maceió. Trabalho também na UAB do IFAL, tá? Estamos nessa, tá? Eu já trabalho na EAD desde 2010, entendeu? Gosto dessa modalidade, acho muito interessante essa modalidade de ensino, tá? E tenho minha ressalva, a gente vai ver também, entendeu? Mas eu acho ela muito interessante, de acordo com a necessidade de todo mundo, como agora nós estamos num polo de Palmeiras dos Índios, falando da Palmeiras do Índio, falando dessa questão da distância, entendeu? E junto comigo eu tenho a professora Edjane Vieira, tá? É a professora, é a tutora de vocês já conhecem ela, entendeu? Ela vai acompanhar comigo, tá? Essa disciplina que a gente vai iniciar, tá? Antes de mais nada, eu só gostaria de falar para vocês uma coisa. A gente vai tentar fazer uma disciplina, ela de forma, vai ter as tarefas, tá? Nós vamos explicar as tarefas, vou mostrar um ambiente para vocês. Eu acho que alguns alunos já devem ter visitado o ambiente, conhecido o ambiente, entendeu? Tá? Então, e vamos tentar fazer uma parte prática, uma parte teórica, entendeu? Tá? Da disciplina. Como é ensino, né, das ciências, tá? Tá legal? E educação contemporânea, essa educação atual, essa questão de se pegar essa prática, pegamos prática, teorias, abordagem, como a BNCC, né, que está trazendo aí, tá, para nós que somos professores da educação básica, eu acredito que a maioria aqui deve ser também professor, tem que fazer essa aula diferenciada, essa aula, na verdade, mais atualizada, tá? Eu acho que é isso, entendeu? A gente tem que tentar, na verdade, seja na área da matemática, seja na área das ciências, biologia, química, física, para quem dá aula para o ensino médio, entendeu? Ou para a área de ciência, entendeu? Tentar abordar a sua aula de forma mais contextualizada, sabe? Não só contextualizar a sua aula, mas também dar significado ao que você está tentando ensinar, tá? Muitas vezes a gente ensina matemática, a gente procura entender, é, é, procurar, até o aluno, né, pergunta muitas vezes assim, para que isso? Tá? No ensino fundamental, o nome já fala, é fundamental, né? Apesar que a gente temos que ter dado algumas coisas significativas para ele, mas dá, dá condições que ele enxergue lá na frente um porquê de alguma coisa, um para quê de alguma coisa, tá? Eu falo muito da questão, ó, quem ensina matemática no ensino fundamental vai querer dar aquela questão de equação de segundo grau, não consegue dar a equação de segundo grau sem primeiro entender o que é uma radiciação. Entender, na verdade, qual é o objetivo da radiciação, que é o inverso da potenciação, e que qualquer raiz quadrada, ela tem duas respostas. Aí ele vai poder entender a fórmula de Bhaskara, porque uma leva mais, a outra leva menos. Eu estou falando de forma bem, bem básica, tá? Todo mundo, a raiz quadrada de 4 é 2 só. Não, para a solução, tá? Ela é mais ou menos 2. Não mais ou menos, aí tentar entender que o número só tem um só. Mas tudo isso é prática, tudo isso é significado. E tentar desenvolver lá na frente. Mas a gente vai tentar colocar algumas coisas, entendeu? Particularmente, eu sou da área de matemática, tá? Tá legal?
eu tenho pedagogia, eu tenho matemática, entendeu? Mas eu milito mais na área da matemática. Eu tenho uma alegria muito grande de ter como parceira a professora Edjane, que está dentro da área das ciências, entendeu? Isso vai também permitir o que eu acho legal da UAB e da UFAL é essa mistura, tá? Enquanto um fala algo, tá? O outro complementa algo, tá entendendo? E não fica só na fala do professor. Outra coisa que eu gostaria, antes de começar a nossa aula, é uma coisa muito importante. O estudo da modalidade EAD é um estudo colaborativo. É um estudo que todos procuram o mesmo objetivo. Todos querem chegar ao mesmo. Aqui não há concorrência. Não estamos aqui para concorrer um com o outro. Estamos aqui para aprender em conjunto. Tá? Quanto mais um curso de especialização como esse. Não é um curso de graduação. Vocês já passaram por essa etapa. Então você já conhece já a questão das normas científicas, desses modelos científicos, como se colocar. Então, eu gostaria de uma coisa, dentro do nosso ambiente, vamos fazer de forma. Não fique esperando o tutor, o professor, apesar que vocês vão ver que eu participo muito do ambiente de vocês. Tá? Eu vou estar junto com a Edejane, tentando ajudar vocês. Mas eu queria que também vocês ajudassem um ao outro. Um aluno pergunta algo, um aluno coloca um questionamento, uma angústia, uma problemática, ou qualquer coisa. Por que você não responder para ele? E a gente abrir um diálogo, uma discussão. Esse é o objetivo da EAD. Tá? Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, nessa distância toda. É estudar junto. Então eu gostaria que isso fosse criado dentro da turma. Tá? Eu não sei se vocês já têm, eu peço desculpa se vocês já fazem isso, entendeu? Tomara que sim, mas vamos tentar colaborar um com o outro, tudo bem? Tá? E assim a gente chega a um objetivo maior, tá? Que é conhecer melhor e a experiência de cada um. Eu acredito que aqui tem vários professores que têm vários projetos, que trabalham por projeto, que dão certo o projeto. Olha, eu vou falar um meu. Eu estava dando estatística e dei população, amostra, gráfico, tal, pô, legal, tabela, essa coisa tudo. Aquela coisinha de nono ano que a gente dá basicamente, tá legal? A gente fala de variável, pode ser quantitativa, qualitativa, aquela coisa todinha. Por quê? Aí eu quis, na verdade, conversando com a diretora e a coordenadora, a gente tentou entender que a gente podia ajudar o PPP da escola. E por que não fazer perguntas dentro das turmas e conhecer a turma? Dividir a turma em grupo, rapidinho. Eu até botei isso no meu trabalho do professor Nota 10 ano passado, né? Esse projeto. E é o que vocês têm que fazer. Projetos que dão certo, botam para rodar, moçada. Abriu agora o Nota 10 de novo. É só vocês aprenderem a registrar, tirar foto, fazer um vídeo, que é isso que eles fazem lá na hora que você tem que configurar lá no ambiente. Tá. Dividir a turma em grupo, nós tínhamos, na verdade, 8 turmas, entendeu? Dividimos em 8 grupos de 8, né, a turma toda, e cada turma foi sorteada cada, cada grupo foi sorteado uma turma. Fizemos um questionário junto com a direção, com perguntas que a direção queria saber, que a secretaria queria saber. E colocamos para eles responderem, para eles entenderem como pesquisar, como ir no público-alvo, que é um público-alvo, como tem que ficar voltando. Depois transformamos aqueles dados em tabela, organizamos, tá? Em tabelas e gráfico, e foi apresentado na escola e colocado na porta da escola, de cada sala. Foi interessante. Você entrava numa turma e você já conhecia quantos homens tinha, quantas mulheres, quantos trabalham, quantos têm filho, quanto é isso, quanto é aquilo. Então, foi muito interessante o projeto, entendeu? Então, eu estou colocando um, tá, que eu fiz, mas vocês podem também fazer vários projetos disso, tá? Se eu for dar uma disciplina para vocês de prática,
tá? Aí vocês vão ter que fazer um projeto e a gente vai ter que colocar isso, tá entendendo? Aí, mas depois a gente conversa isso aí. Regiane, Edjane, você quer falar alguma coisa para eles? Não, quero desejá-los uma ótima jornada nessa disciplina, né? Que eles continuem, essa turma é bem colaborativa, professor. Você trouxe essa necessidade, né, na modalidade EAD, né, a empatia uns com os outros, né, e inclusive com os professores também. E essa turma, ela, desde o começo, eles são assim, bem colaborativos, se ajudam, né, em termos de informações, e também eu acredito que com essa disciplina não será diferente, né, então desejar uma ótima disciplina a todos mesmo. E eles já me conhecem, eu já conheço alguns, assim, até de nome, eles entram em contato no privado, às vezes, e vamos que vamos. Tá legal. Olha, moçada, eu queria só deixar antes da gente começar a nossa aula, o PowerPoint está lá já no ambiente. Tudo eu vou colocar no ambiente, tá? E já tem lá as atividades da primeira semana, a gente vai mostrar para vocês direitinho, tá? Mas antes eu queria só deixar uma coisa que o professor Paulo, que vai dar outra disciplina para vocês que está começando hoje, a gente conversou e chegou nesse acordo de fazer uma aula uma atrás da outra, tá? Tá legal? Para que tanto vocês, não vou mentir, para nós também, não ficarmos perdendo todos os sábados do mês todo, entendeu? Se a gente ficar alternando um sábado uma disciplina, outro sábado outro, outro sábado outro, a gente ia demorar muito tempo para finalizar a disciplina e tal. E como vocês vão ter que ter as duas disciplinas, a questão é a aula síncrona, né? Essa aula que nós estamos agora. Então a gente bolou essa ideia de nós trabalharmos, na verdade, é, como se dá o nome, de forma, eu vou até 9, 10 e meia, e ele vão dar um intervalo de 10 minutos para vocês, e depois ele vai até a meio-dia com vocês, e a gente termina, entendeu? Num dia só, e numa corrida só as aulas, tá legal? Tá? Então ele já deve ter mandado o link para vocês, então temos isso, tá? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de a gente iniciar? Ah, só um detalhe. Vamos nos organizar. Eu vou dar minha aula, tá? Edjane, marca aí para mim, tá? Porque senão eu falo muito e a gente vai embora, entendeu? Mas marca para mim aí até 9h50, mais ou menos. Você marca para mim a minha aula, por favor, que eu vou dar no PowerPoint aqui. E depois disso, vai ter a chamada, a gente vai colocar a chamada no, no chat, tá? Para vocês registrarem a presença de vocês, tá? E, e depois a gente vai mostrar um ambiente para vocês, mostrar as atividades, deixar bem organizada a atividade para vocês. Tudo bem? Jane, marca aí para mim, tá? Até 9h50. Tranquilo, Não me deixa falar muito não, tá? Tá legal? tranquilo, Porque vou senão eu deixar. vou embora e vou, tá? Alguém tem alguma coisa a falar? Temos? Podemos? Então vamos dar uma iniciada, entendeu? Tá? Todos estão vendo minha apresentação, por favor? Então, Sim, professor, dá para ver. tá vendo? Beleza, vamos lá, moçada. Essa aqui está no ambiente de vocês. Só peço desculpa porque ela ficou muito pesada. E quando ela fica muito pesada, o sistema não aceita que passa do limite, né? Lá para a gente inserir. Aí eu tentei comprimir essa apresentação em PowerPoint, mas não consegui. Ainda ficou grande ainda, entendeu? Aí eu tive que transformar em PDF e mesmo em PDF ficou grande, entendeu? Aí eu tive que transformar, comprimir em PDF para poder colocar, entendeu? Por isso que lá no ambiente ela não está em forma de PowerPoint, ela está de slide, ela está em forma de PDF, tá? Temos o nosso curso, entendeu? Nossa modalidade, nossa disciplina, ensino de ciências,
e educação contemporânea, essa educação nova, essa proposta nova, essa coisa que a gente está tentando, que estão colocando para nós, muita gente critica a BNCC, está entendendo? Da inovação, de trazer, na verdade, uma educação que eu acredito que ela tem que ser mais inclusiva, tá? Ela tem que ser para todos. Não adianta a gente fazer uma disciplina ou uma atividade sem comportar todos, tá? Não é, quando eu falo todos, eu não falo só aqueles com necessidades especiais, ou, na verdade, que nós temos. Eu falo com todos de um modo geral, em termos até de níveis de conhecimento. Tá? Não podemos fazer uma aula inclusiva só para alguns alunos, ou fazer uma atividade para alguns alunos. Temos que fazer para todos, que todos tenham a mesma chance, uma equidade, na verdade, do conhecimento. Tá? Tudo bem? E temos que fazer também não só atividades interativas, mas também tecnológicas. Né? Não, temos que entender que a tecnologia está aí, né, moçada? Batendo nossas portas. Nós não temos como fugir disso. Um dia ainda posso até discutir com vocês essa proibição do celular, que hoje, para mim, sinceramente, como professor de sala de aula, foi muito bom. Tá? Está tendo mais interação entre aluno-professor, aluno-conteúdo, aluno-professor-conteúdo. Moçada, eu particularmente, sabe, essa proibição do celular realmente, e era uma tecnologia que há um tempo atrás, do aparelho móvel, era uma questão pedagógica que todos os pedagogos falavam que seria a inovação dentro da sala de aula. E hoje se chegou à questão da proibição dela de sala de aula. Tá? Vou colocar até uma questão aí, a questão da IA. A IA também, muitos professores, eu sou de acordo com a IA, vivemos dentro da IA. Acho que a IA já está com a gente desde a questão do Word, né? Quando o Word já corrige o texto, ele já é uma IA ali, mais ou menos, né? Olha o tempo que isso tem, tá? Então a IA está implodindo, está chegando assim, derrubando todo mundo. Será que ela vai ajudar realmente? Ou lá na frente vai acontecer a mesma coisa dos aparelhos móveis, dos celulares? Não sei. Uma discussão que a gente pode chegar à discussão da questão toda. Vamos lá. Temos o plano de ensino. No ambiente, eu coloquei a ementa de vocês. Quando eu falo eu estou falando nós, tá, moça? Desculpa. Eu e a Edjane, tá? Nós fizemos um ambiente de forma conjunta, tá? Tá legal? Então, temos a ementa, tá? Ela é bem pequena, tá? Ela traz esse estudo e essa pesquisa contemporânea, né? Essa questão, essa abordagem atual, né? Essa questão que está dentro do nosso contexto que vivemos, na verdade, atual, da questão do ensino da ciência, tá, na natureza. Reflexões sobre conceito científico, que a gente vai falar em diversos níveis, aprofundamento, já vai ser na segunda aula, tá? Que aí a gente vai ter que fazer um trabalho mais prático, tá? Isso aí, nossa ementa dessa disciplina ela é bem pequena, entendeu? Ela não me dá muita oportunidade, que a gente tem que segui-la, de trazer uma prática de verdade, entendeu? Eu acho que tem, como eu já falei para vocês, eu dei para uma turma, acho que do quarto período, não sei, uma turma aí que eu dei e a gente trabalhou uma questão mais prática, entendeu? Essa aqui a gente vai ficar, desculpa, mas vou tentar fugir um pouco da teoria, porque acho que nós temos que trabalhar a prática. Isso que é o objetivo. O objetivo do curso é esse. Olha, o objetivo é esse, é oferecer de formação continuada, gratuita, de qualidade, para ingressos de licenciatura em pedagogia, tal, física, tal, dentre de outros, possibilitando o fortalecimento desses professores para o enfrentamento da realidade escolar. É isso. A realidade escolar está batendo para nós. E a gente ainda fica com a questão dos livros didáticos. Tá? Nós temos que transformar um pouco nossa aula. Não vamos também mentir aqui que a gente vai fazer o tal. Mas podemos enxergar uma aula diferenciada, mais contextualizada, mais significativa para o aluno. E um termo muito bonito que é difícil a gente encontrar, né? Apesar que todas as escolas agora existe a questão do HTPC, né? Vocês, quem é professor, quem sabe essa história do HTPC, que a gente fica muito pé da vida, né? Que eles botam reunião no sábado, essa história toda para nós, é a questão da interdisciplinaridade.
como interdisciplinar, na verdade, o aprendizado. Como trazer essa realidade nova com uma questão interdisciplinar. Tá? Então, eu estou colocando... eu queria só deixar um detalhe muito importante. Tem muita gente, aí a questão das normativas, tá, científicas. Muita gente não dá valor aos objetivos específicos. Mas os objetivos específicos nada mais são do que o que nós queremos obter dentro da nossa problemática. E responder se isso é ou. No artigo são perguntas, né? Tá? Se nós vamos responder essas perguntas ou não. Cuidado que vocês vão fazer TCC, hein? Então não me coloque, cuidado na hora de colocar os objetivos específicos. Hein? Pense no trabalho, na conclusão do trabalho de vocês. E outro, os objetivos específicos estão muito associados também à questão do instrumento de pesquisa, que é um questionário, entrevista e assim por diante. Então, o objetivo específico desse curso é que, lá no final, se forme profissional em nível de especialização. Ensino de ciência, assegurando o direito de um aprendizado e favorecendo o desenvolvimento do conhecimento e ética. Estimular a prática de pesquisa em espaços educativos. O curso quer que vocês tenham isso aqui no final. Será que o curso vai conseguir fazer isso? Ampliar conhecimentos teóricos e metodológicos a partir de referenciais? Tá? Não sei. Depois você chega e conclui no final e pergunta assim, terminei o curso. Será que eu consegui isso aqui ou uma parte disso? Claro, consegui tudo, tá, nem tudo, né? Tá? Ou se não foi possível, vocês têm que dar uma olhada direitinho. Só queria te dar um toque em vocês por causa do TCC que vocês vão ter que fazer, tá? Critério de avaliação, nossa avaliação vai ser contínua, como nós já falamos, tá? Ela vai ser de forma... Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer uma coisa aqui, não sei se tem gente querendo entrar. Tem gente querendo entrar. Edjane, eu vou te colocar, eu vou tornar, eu vou te adicionar como co-organizadora, tá? Aí você pode deixar alguém entrar na sala, tá? Sim, Eu não vou perfeito, ter que ficar professor. parando, tá legal? Certo. Tá? Deixa eu voltar. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. Vocês estão enxergando? Então, Sim, professor. então vamos lá. Então tá aí. Avaliação vai ser de forma geral, tá entendendo? Tá? Processual, na verdade, é uma avaliação que é mais ou menos aquela questão que nós aprendemos tanto na escola, que dizem para nós que a gente tem que, na verdade, fazer uma avaliação contínua, né? Não só ver prova, teste, nota, tal. Apesar que isso é importante, né? Teoricamente, ainda um curso ele é avaliado numa questão quantitativa, né? Então, a gente tem que ter o número, né? Nós não temos como falar, fulano foi aprovado, ciclano não foi, fulano está devendo. Não tem como, tem que ser uma nota, né? Ainda temos essa parte e essa briga de uma avaliação que ela é, no fundo, uma quantitativa, né? Porque tem que ter um valor, tá entendendo? Então, a gente vai ter fóruns que nós vamos discutir, glossário e tarefa, tá? São as 3 ferramentas do Moodle que a gente vai utilizar basicamente nessa disciplina, tá? E também a questão de materiais de apoio, tá? Vamos ter materiais de apoio, que isso que vai levar vocês para quem dever nota, que vai ser a prova final, né? Tá? Então, a metodologia, a aula expositiva e dialogada, que é aqui que eu gostaria, essa primeira aula, eu estou falando muito, mas eu gostaria que a partir da segunda aula ela fosse mais dialogada. Expositiva é quando só eu estou falando. Aqui, arrebentando. Tá? Dialogada é quando a gente tem essa interação entre nós, que deveria ter muito mais interação na questão da modalidade EAD. Tá? Tá legal?
estudo em grupo, no fórum, claro que a atividade vocês vão fazer em grupo, porque um vai contribuir, um vai interagir, leitura de texto, né? As aulas síncronas que estão aqui, e o contexto geral, que é uma aprendizagem colaborativa, tá? Isso não adianta, isso aqui está na ementa. Teoricamente, a gente vai pegar só o primeiro item, aqui em cima, só o primeiro item, tá? E a gente vai na segunda aula. Agora vamos lá, mestrada. É que eu falo muito, eu queria ter um top para poder falar para vocês muito, mas vamos lá. Tá aí, tá? Essa relação entre o ensino das ciências, eu acho legal, eu acho que essa disciplina está legal, é mais para colocar vocês nesse início, e vocês tentarem, na verdade, relacionar o que vocês fazem em sala de aula, o ensino, aquele ensino muitas vezes tradicional, que chama tradicional, né? Tá entendendo? Aquela coisa do livresco, aquela coisa que está dentro do livro, vamos pescar o que está dentro do livro, e não transformar isso numa atividade ou num aprendizado, ou numa aula de uma forma mais interativa, mais tecnológica, apesar de todas as dificuldades que a gente tem dentro da escola. Moçada, eu não vou, eu entendo vocês, eu dou aula na minha escola, pô, eu tenho um cursinho preparatório para o IFAL, tá? Nós temos um cursinho lá, tá? A gente tem até uma aprovação muito boa, tá? E a gente sabe da necessidade. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha escola, o data show que eu uso para o cursinho é o meu próprio data show. A escola não tem o data show. O data show foi quebrado ano passado e até hoje ninguém colocou um novo. E olha que a gente já pediu para caramba para a CEMED. Mas quando, na verdade, eles querem tirar foto e fazer propaganda das aprovações do cursinho, eles estão lá, entendeu? Mas para ajudar é meio difícil. Então, eu entendo vocês. A gente vai falar também uma questão de laboratório. Pô, como fazer ciência sem um laboratório? E também não adianta ter laboratório se você não tem insumos. Se você não tem como, material para usar dentro para fazer o teu trabalho. O laboratório nosso, que a gente vai tentar ter essa relação, é dentro da sala de aula. É como vocês darem uma aula de forma mais prática, mais próxima do aluno. Acompanhar as transformações sociais, tecnológicas, culturais, que modelam a sociedade de hoje. Tá? Hoje as transformações sociais é a questão ambiental, do clima, entendeu? Poxa, a gente pode ver vários exemplos aí como ela está ocorrendo. Mas para a área de ciência de vocês. Aí a Dijane me ajuda, tá entendendo? Nessa parada, entendeu? Problemas globais, tá? Que eu acabei de falar, que essas mudanças climáticas, pandemia, crise energética, alguma reportagem que sai na televisão. Claro que eles não têm, o nosso aluno não chega a isso, eu sei disso, entendeu? Mas desculpa, mas tem algumas situações que se viram, desculpa, tá? Desculpa mesmo, que se viram normais, que viram contemporâneas, que dá para a gente levar para dentro da sala de aula e discutir um pouco, entendeu? E fazer essa abordagem, tá? Puxa, é isso, tá? Como promover um desenvolvimento de habilidades críticas analíticas? Como nós colocamos o aluno para falar? Olha, uma coisa interessante é que a gente vai dar aula síncrona, todo mundo fecha a câmera. É mó barato. Vocês, da pós-graduação, fecham a câmera. Vocês fecham a câmera e cadê a interação, até a interação visual entre nós? Tá entendendo? Como colocar vocês dentro desse processo? Estou falando da gente. Agora vamos falar de uma sala de aula. Como colocar o aluno para errar? Como ele colocar, falar o que pensa? Como? Na matemática existe quem dá matemática, na verdade, tá? Entende uma coisa interessante, tá? Quem dá matemática, na verdade, entende uma coisa que é o aprendizado pelo erro, tá? O aprendizado pelo erro, tá? Então, temos que botar o aluno, tá, em evidência, buscar mais, colocar o aluno, tá legal? Para se tornar uma aula mais
ativa, mais discutível. Acho que a ciência tem vocês, quem é da área de ciência, consegue desenvolver isso legal. Tá? Dar exemplos e discutir por que acontece. Por que se bota verdura embaixo na geladeira? Que é a temperatura? Tá? Por que uma sala de aula é um trapézio? Não, desculpa, agora tô doidão e agora? Por que a sala de aula é um paralelepípedo? É uma caixa de sapato? Poxa, se fala tanto de paralelepípedo e nós vivemos dentro de um paralelepípedo o tempo todo. E o que é um paralelepípedo? Tá entendendo? Então, são coisas assim que a gente pode, na verdade, colocar para ele. Alfabetização científica, no caso aqui eu não vou ter muito com vocês, porque teoricamente eu acredito que vocês já vêm preparados da graduação. Tá? Tudo bem? Então, essa questão mais pra gente. Eu queria só uma coisinha. E vocês já observaram muito essa questão tecnológica, tá entendendo? Essa compreensão dos conceitos científicos, tá? Tá legal? E ver. Eu só queria falar uma coisa para vocês. Aproveite as disciplinas que vocês estão tendo para buscar uma temática para o seu TCC. Não deixem, na verdade, o TCC de vocês acontecer lá para frente, tá? Tenta, na verdade, buscar uma temática que leve vocês ao teu TCC de vocês. Tudo bem? Tá? Vamos lá, acho que eu vou ter que adiantar um pouco, senão vou me cortar. O ensino de ciência, eu já falei, essa questão de interligar com outras disciplinas. Tá? Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não consigo dar aula de função. Função é aquela coisa, plano cartesiano, o eixo do x, o eixo do y, tá entendendo? Sem falar em linha do Equador, meridiano de Greenwich. Eu não consigo falar. Latitude e longitude, latitude nada mais é do que uma distância no ponto qualquer, a linha do Equador, que seria o x. Longitude seria o y. Tá? Olha a relação entre uma disciplina e a outra. Tá? Como mostrar isso para o aluno? Tá? Vamos lá, isso aí vocês têm a inovação e a tecnologia. Moçada, não tem como fugir. Tá? Tudo que nós fazemos, a internet hoje, os jogos, poxa, a questão de trazer uma internet, poxa, com esses aplicativos, com esses programas, entendeu? Mas aí falta internet. Minha escola não tem internet. É muito bacana eu falar aqui para vocês fazerem uma aula diferenciada, buscar, na verdade, um data show, botar na parede, trazer uma explicação mais prática para ele sobre aquele assunto, sobre aquele conceito, sobre aquela forma. Cadê? Cadê o laboratório? Cadê a internet na escola? Muitas vezes a gente tem que tirar do próprio bolso, trazer da gente, para a gente querer fazer alguma coisa. Tá? Mas o objetivo nosso é mexer com vocês. É mexer com vocês para que vocês possam, na verdade, pensar em algo diferenciado. Tá? Tá? A inovação é o uso eficaz da tecnologia, não estando apenas em ferramentas novas, mas na maneira como elas são aplicadas para resolver os desafios reais e melhorar o processo. Tá? Então não adianta querer trazer tecnologia da última troço, querer trazer coisa. Tem que trazer coisa que realmente vai se adaptar ao que vocês querem, entendeu? Tá? Tá legal? No seu contexto, você pensa em o ensino troço? Trago essa pergunta para vocês depois de tudo que eu acabei de falar, tá? Tá aí. Quais são os desafios que nós temos hoje? As dificuldades de infraestrutura, de materiais, de falta de equipamento, tá entendendo? A desigualdade que tem o acesso à educação que o aluno tem dentro de uma escola, tá entendendo? É complicado para nós. É bonito falar, tá? É muito bonito a gente falar da BNCC, querer fazer estudo da BNCC, fazer projeto, fazer resolução de problema, tá? Falar de várias coisas, mas cadê condições para nós? Mas também a gente vai parar de dar aula? Também outra pergunta.
tá? Mas podemos, dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa realidade, tentar fazer o melhor. Acabei de falar, né? Isso também é por causa dos recursos limitados que nós temos, tá? E a necessidade da formação continuada de professores, que é isso que nós estamos fazendo, moçada. O que nós estamos fazendo? Mexendo com vocês. Mexendo com a cabeça de vocês. Mexendo com vocês, de vocês, aquele professor falou alguma coisa, por que eu não posso dar uma aula? Por que eu não posso fazer de forma um pouco diferente? Começar a parar a pensar. A turma gosta de uma aula diferenciada, sabe? A turma gosta. A turma gosta, na verdade, quando você traz um assunto que há um debate, que há uma reflexão, que há uma análise dentro da sala de aula. A turma gosta, dependendo do assunto, né? Tu passa teus 50 uma hora de aula arrebentando, moçada. Passa muito rápido quando você traz a turma para dentro, para junto de você, tá? Tudo bem? Então aí nós estamos falando agora da BNCC, né? Então é projeto. Eu gosto de trabalhar com projeto. Moçada, eu vou falar outro projeto que eu tenho na escola. Eu tenho esse do cursinho, que já tem anos que eu trabalho com essa questão do cursinho, da aula de sábado, tá? Se alguém quiser entrar no meu privado, eu mando para vocês, sem problema nenhum. E eu tenho também o projeto de monitoria, no 9º ano, tá? Eu seleciono, já selecionei agora, que eu estou no final do primeiro bimestre já, alguns alunos que vão me ajudar dentro com outros alunos. Monitor não dá aula, monitor apenas me ajuda, tá? E ele me ajuda da forma seguinte: minha prova é amanhã, suponhamos, tá? É amanhã, de tarde, de manhã eles vão na escola fazer a monitoria, tirar dúvida do aluno. Mas deixando bem claro que a monitoria é você chegar, eles não vão para o quadro, eles vão tirar. Leve o exercício, está estudando em casa, está com alguma dúvida, o monitor tenta te ajudar. Então você escolhe os melhores alunos, aqueles que não é os melhores, não são os mais inteligentes, são aqueles que têm mais facilidade com a disciplina, tá entendendo? E vamos tentando trabalhar. Eles gostam disso. Ó, quer ver? É uma coisa diferenciada, eles gostam. Os monitores adoram. E eu já tive depoimento de pais que ficam orgulhosos. E outra, quanto mais você ensina, mais você aprende. Vocês sabem disso. Vocês são professores e sabem disso. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Para eles, eles são meus alunos do IFAL, que vão ser aprovados ou no SESI. Tá? Aqui em Maceió você pode ter alunos para entrar no SESI, né? Tá? E também no IFAL, que é um curso integrado também, né? Ensino profissionalizante. As salas de aula invertida, tá? Que é muito interessante essa questão, tá? De você trabalhar a discussão antes, tá? E depois trazer essa discussão para quê? Porque aquilo que eu falo para vocês, tá? Seria muito interessante abrir uma coisa, botar para eles estudarem alguma coisa, que é difícil eles estudarem, né? Que aluno é mó barato, aluno acha que estuda indo para a escola, né? Na minha concepção, ir para a escola, estar dentro da sala de aula, não é estudar, né? É apenas absorver informações, né? Ele está sendo orientado, observando. Estudar, para mim, na minha concepção, é dentro de casa, né? É ele reescrever, ele copiar, ele exercitar, ele pesquisar, ele, na verdade, dentro de sala, dentro de casa, né? Mas nossos filhos chegam em casa parecendo que estão cansados, né? Estudei muito. Tu não estudou nada, só recebeu informação. Vai estudar agora em casa, entendeu? Então, temos que ter essa concepção, né? Mas o aluno também é muito complicado a gente trazer o aluno para o ensino híbrido, tá? Essa questão de trazer o presencial e troço, tá? Eu acho legal você trabalhar com a tecnologia, porque você pode trabalhar a questão virtual, tá? Troço, e depois trabalhar a questão desse assunto, troço. Eu acho que o híbrido com a questão da sala invertida pode se combinar aí, porque todas essas metodologias de ensino podem serem combinadas, né? Tá entendendo? Então, os ferramentas digitais, aplicativos, simuladores, você já viu essa coisa hoje?
Você quer ver o coração de uma pessoa, bicho, virtualmente 3D, 4D, não sei o que. Ela rola assim, troço, tu vê por dentro. Claro, aí tem que ter condições, né? Tem que ter aparelho para bom, né? Mas, pô, se você estivesse, já pensou? Tu traz isso, tu vê aquela simulação de certas coisas que é um absurdo, entendeu? É um absurdo mesmo, tá? Tá? A realidade virtual, tá? Mais ou menos o que eu estou acabando de falar, e as plataformas de ensino online que são essas, tá entendendo? Que a gente tenta, tá? Tem o Team, tem essa, tem, tá? Que a gente tenta, tem a sala Google, tá? Que eu, vamos lá, Class, né? Que a gente vai. Educação para todos, eu falei isso no início da aula. Essa educação hoje contemporânea, ela tem que ter a necessidade de incluir todos os alunos, independente de suas habilidades, origens ou necessidades especiais. Moçada, a gente tem muito uma questão de se falar em inclusão somente uma questão de necessidades especiais. Não. Nós temos que falar também, uma aula inclusiva é uma aula que dá oportunidade para que todos, que nossa aula é eclética. Temos bons alunos, alunos regulares, alunos que têm dificuldade, alunos que não querem nada. Tá? Temos que fazer uma aula, adaptar essa aqui a uma questão que seja acessível para todos, tá entendendo? Perspectivas diversas, tá? Incorporar diversas questões, aí não é só trabalhar, aí é uma questão até quando a gente fala de inclusão, a gente fala para todos, né? A questão cultural, histórica, a questão de raça, tá entendendo? Tá? A gente tem que entender hoje que todos têm que estar incluídos, sem, na verdade, extinguir ninguém dessa coisa toda, tá? Tá legal? A importância do ensino. Olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Muita gente questiona, e eu questiono quando eu estou em banca, é a questão dos slides estar muito cheio de texto, tá? Eu questiono bastante e não concordo com o troço, com não ter aquilo. Isso. Isso não, pô, numa apresentação é horrível, onde o aluno vai ficar querendo ler tudo, entendeu? E não vai querer, na verdade, dialogar, na verdade, cada tópico, tá? Mas eu tive que fazer isso aqui para vocês, agora eu estou só então, porque há uma necessidade de um material que está dentro do ambiente ser também um material de pesquisa para vocês, de ajuda para vocês. Nós estamos em processo de ensino. Tá? Então, qualquer material que a gente coloque, ele tem que ser uma forma de ajudar vocês. Então, eu não poderia apenas colocar educação para todos, perspectivas diversas. Aí quem ia ler, mas o que é isso? O que ele quer dizer com isso? Então, eu só estou explicando para vocês que eu coloquei esse slide e até o meu. Desculpa. Até os meus próximos slides também vão ser com essa perspectiva de trazer ele cheio, mas é uma questão mais de estudo, tudo bem? Tá legal? Só explicando para vocês, tá? A educação quando incentiva a participação ativa, né? Engajamento público, então em questão científica, engaja a sociedade, promovendo maior engajamento público com a ciência. Como também, na verdade, trazer atividades que hoje quem está quem está no ensino superior ainda, tá? Alguns de vocês devem estar dando continuidade a outro curso, essa coisa, ele está escutando muito falar na questão das atividades extensivas, né? Tá? Onde tem 10% da carga horária total tem que ser para atividade extensiva, de extensão. O que é extensão? É trazer a comunidade também para dentro. Tá? É trabalhar com fora do muro da universidade, da escola. Tá? Eu acho que o meu projeto do cursinho na escola, ele está trazendo isso. Esse ano agora, eu estou com 2 alunos que terminaram o 9º ano passado, não conseguiram passar e vão fazer o cursinho esse ano novamente. Nós temos uma mãe foi na escola pedir para uma aluna que não faz parte da escola, que mora ali perto, fazer parte do cursinho. Então, é isso. É trabalhar, na verdade,
Professor, passando só para lhe avisar que já são 9h50. Opa, 2 minutos eu termino, tá? Tranquilo, tranquilo. Eu estava correndo aqui, eu estou correndo e tal. Mas eu agradeço, Jane, muito obrigado. Interdisciplinaridade, lindo essa palavra, linda. Agora, vocês conversam entre vocês, professores? A gente não conversa nem na nossa própria área, matemática com matemática, ciência com ciência. Raro a gente conversa. Eu estou falando conversa, estou falando no sentido de conhecimento, de prática, de atividade. Quando é que 2 professores da mesma disciplina se unem para fazer uma atividade em conjunto? Difícil. Pode existir, é claro, mas é difícil. Não vão mentir, não, moçada. É difícil. Nós deveríamos trabalhar a interdisciplinaridade, tá? Tá entendendo? Atuação constante. Poxa, temos que ter essa atuação constante, entendeu? E o que vocês estão fazendo é isso. Poxa, continuar a estudar, continuar se capacitando, é esse o objetivo, moçada. É melhorar a sua aula. Mas nossos sistemas de educação, tá, não nos apoiam. Apesar que com a especialização você bota lá e vai ganhar como especialista, né? Tá? Mas deveria valorizar mais. Deveríamos valorizar mais. Muitos professores não fazem mestrado nem doutorado porque não tem a valorização. E o valor que ganha é irrisório. E também para ganhar demora tanto tempo para sair que é complicado, né? Mas isso é outra discussão que eu tenho. Caso o sucesso deveria ser contexto, entendeu? Temos que ver sucessos, entendeu? Tá? Projetos inovadores realizados por escola e professores, essa discussão que vocês podem ter, pô, fiz isso, deu certo, fiz aquilo, deu certo, fiz essa atividade prática dentro da minha sala, usei materiais recicláveis, usei materiais da própria escola e deu certo. Podemos discutir isso, moçada. E podemos, na verdade, fazer uma coisa diferenciada sem gastar nosso dinheiro, que é difícil, né? Discussão, como podemos melhorar o ensino, a nossa realidade, quais são as metodologias que você gostaria de aplicar em sua sala de aula. Não temos tempo total, depois a gente coloca. A relação entre o ensino e ciência e conteúdo é essencial, moçada, para preparar o estudante para o desafio do século XXI. Tá? Temos que preparar ele de uma forma ou de outra. Vocês de ciência, vocês têm que falar muito dessa questão ambiental, dessas mudanças climáticas, de que isso acontece e o que isso vai acontecer no futuro. Integrar metodologias inovadoras, que é aquela coisa da BNCC, projetos, tá? Resolução de problemas, tecnologias avançadas, uma abordagem inclusiva. E o ensino ciência contribui significativamente para uma educação que é relevante, equitativa para todos, não é de igualdade. Igualdade todo mundo pode ter. Equitativa é que tenha também o mesmo, todos tenham a mesma condição. Não só ser igual para todos. Eu posso botar todos tendo igual, mas não seja com a mesma condição. E transformadora. O mais importante é ser transformadora, tá? Meus objetivos, minhas referências, tá? Vamos abrir espaço daqui a pouco. Deixa eu só fechar. Voltando, estamos aqui. Alguma pergunta para vocês? Cadê a análise? Cadê a reflexão? Vamos lá. Stallone. É isso aí mesmo? Exatamente, professor. Meu querido, bom dia para ti. Fala para nós. Bom dia, professor. Professor, eu achei muito válido o que o senhor falou sobre a recomposição da aprendizagem, sobre a interdisciplinaridade, sobre o lúdico. Eu, inclusive, já desenvolvo um artigo envolvendo a educação lúdica no ensino da química com o professor Paulo. E foi muito válido porque nós utilizamos materiais recicláveis, materiais simples e que dá para ser trabalhado na sala de aula com os estudantes. E desenvolvendo aprendizagem
além da tabela periódica, o ensino e como eles tinham desenvolver um pensamento crítico também. E justamente nós pensamos em desenvolver algo que atualmente os estudantes gostam muito, que é sobre os componentes químicos, sobre a tabela, sobre como desenvolver, e além de tudo a prática, porque os alunos, quando põem em prática os conteúdos, eles se sentem mais à vontade. Eu, por exemplo, eu aprendo mais fazendo a prática do que muitas vezes ali na sala de aula sem ter a prática, vamos dizer. Mas eu acho que deve ter um conjunto entre a prática e também as aulas, vamos dizer assim, que não são atuais. E isso foi uma coisa que a gente pensou muito para desenvolver esse artigo. Eu não sou ainda professor de Química, estou no curso de Química, a professora Edjane é minha professora, a qual a gente tem um apreço, mas como eu estou na área de pedagogia, a gente pensou justamente isso, no lúdico, e como desenvolver o senso crítico dos alunos. E é isso, professor, muito obrigado. Não, muito legal a tua análise. E é isso mesmo, meu querido. É começar a pensar uma forma diferenciada para dar uma aula. Como você trazer e pensando assim, não, eu quero que meu aluno também participe, queira que aprenda alguma coisa. Eu acho legal, eu acho legal. Vocês fazem trabalhos, projetos maravilhosos. Eu só peço uma coisa para vocês: escrevam, registrem, tirem foto. Claro, não do rosto do aluno, mas da atividade de uma forma geral, tá? Para não ter aquele problema de imagem e tal, aquela coisa todinha lá no futuro. Registrem, moçada. Pô, muito bacana. Vamos lá. Matheus, você falou primeiro. Daiane, só um minutinho que o Matheus pediu primeiro. Pode falar, Matheus. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu estava observando quando o senhor falou da questão da dificuldade, né, de em sala de aula se trabalhar as aulas de ciências. A gente pode ver um pouco de avanço nisso hoje, que nas redes públicas foi lançado o projeto do governo federal sobre as escolas das adolescências, que eles trabalham essa parte da recomposição de aprendizagem das disciplinas. Então, a Escola das Adolescências hoje, no primeiro período, né, que no caso essa aplicação, no primeiro ano dela, vai trabalhar essa parte do letramento científico para as turmas de 7º ano. Então, assim, a gente tem um pouco de um avanço, a gente pode ver que é um início, chega verba para a escola, mas mesmo assim tem algumas questões que ficam complicadas de se trabalhar. Que, por exemplo, quando a gente for querer trabalhar a interdisciplinaridade, tá certo, tem a escola das adolescências, chega uma verba que não é muita para se comprar materiais, para se desenvolver, trabalhar, tentar montar um laboratório e tudo e tal. Mas quando eu vou querer trabalhar uma interdisciplinaridade, fica difícil, por exemplo, com uma rede que não tem o HTPC e o HTPI, que é a realidade de muitos que trabalham, que, por exemplo, você tem 40 horas, você tem um contrato de 40 horas e você tem 40 horas em sala de aula. Então, como é que fica essa parte do planejamento? Como é que fica essa parte do conversar? Não tem nem tempo de conversar com o professor para que você possa bolar, tentar fazer uma atividade diferente. Então, assim, em alguns pontos a gente pode ver até que a gente pode caminhar um pouco, mas tem algumas outras questões ainda que devem ser observadas. Mas a gente, como professor, não pode desistir. Como mesmo o senhor falou, né? Os alunos precisam de aula e a gente não pode parar, né? Isso mesmo, É muito isso. bom. Eu vou mais adiante. Eles fazem cada iniciativa, tomara que seja uma coisa contínua. Não é aquele projeto que começa um ano e daqui a um pouquinho para. A verba vai embora, não se tem mais, aí para o projeto.
Eu acho que o projeto de verdade é aquele projeto que é contínuo. E é um projeto, todo projeto tem que ser avaliado. Todo projeto, no final, ele tem que ser avaliado. Não é aqueles projetos que se fala assim, do Natal, disso, daquilo, de tal. E começa e um mês termina. E cadê a continuidade? É igual várias vezes uma universidade chega dentro da nossa escola para fazer um projeto de uma disciplina dela ou de uma coisa só, faz, suga o sangue da galera, joga a coisa e vai embora. Cadê a continuidade? Cadê ver se aquilo foi replicado ou não para outras séries? Outra coisa que eu gostaria de falar contigo era uma coisa que nós, professores, junto com o projeto para interdisciplinar, era a questão do horário. Como nós trabalhamos em várias escolas, em várias situações, a gente não tem horário, a gente só vai aquele horário que a gente pode. Seria muito interessante que todos os professores de ciências tivessem pelo menos um dia na escola, todos juntos, dando aula, junto. Aí eu acho que a conversa, eu acho que seria uma sugestão. Se os professores de ciências estivessem trabalhando um dia só na semana, todos juntos, num dia, nas suas turmas, eles poderiam conversar melhor. Como os de matemática, um dia, todos os professores de matemática vão dar aula na escola, nas suas turmas. Eu acho que sairia uma conversa melhor, uma interação, uma questão de uma prática, trabalhar em conjunto, tá? Pelo menos dentro da nossa própria área, tá? Que já é muito difícil a gente encontrar com outro. Quanto mais trabalhar com outras áreas, que eu acho mais difícil. Mas valeu, eu acho interessante. Pô, está tendo um projeto, na minha escola não chegou não, mas tomara que dê certo e dê esse pontapé para nós, tá? Valeu mesmo, Matheus. Daiane, contigo agora. Bom dia, professor, professora, bom dia a todos. Então, eu tenho uma experiência muito bacana na escola que eu trabalho, entre os professores, que a gente consegue fazer esse diálogo, desenvolver atividades em conjunto e até avaliações em conjunto, né? A gente tem o nosso grupo no WhatsApp que a gente bolou o simulado com os meninos dos segundos e terceiros anos, que ele é totalmente integrado, né, ciências da natureza. Eu fiquei responsável por juntar essas questões e a gente imprimir essa prova. A gente consegue tirar um dia na escola para eles fazerem estilo Enem e aproveitarem isso, né? Nas aulas de aprofundamento de matemática e ciências da natureza, que eu estou com essa disciplina do itinerário formativo, eu consigo ter um diálogo com o professor de matemática. Minha formação é em física, mas eu já dei aula tanto de matemática quanto de química, e aí eu consigo ter uma relação legal com o professor de matemática, a ponto dele passar exercícios na aula dele que vão ser resolvidos na aula de aprofundamento comigo. Então, os alunos têm a aula de conteúdo na aula dele. Agora, por exemplo, a gente está trabalhando com PA e PG. Tem a aula de conteúdo de PA e PG, ele passa uma atividade de PA e PG para os meninos fazerem em estudos orientados, e aí os meninos têm um terceiro momento comigo em aprofundamento de matemática, para que eu resolva essas questões, e os meninos têm acesso a essa metodologia, eu resolver de uma forma diferente dele, para poder ficar mais aberto para o aluno sentir a maneira como ele consegue resolver melhor o cálculo, e a gente ter sempre esse diálogo sobre o andamento deles. E também tem a disciplina do ProTurma, que a gente tem com a mentoria, né? Eu sou professora mentora na escola que eu trabalho, então eu estou sempre trabalhando com textos, com leitura de textos e com resolução de questões. Então, eu busco sempre trazer matérias de jornal para que a gente analise ali a estatística, a porcentagem que está ali. Dessa estatística, como é que eu posso fazer o cálculo de porcentagem? Então, aí eu já tenho integrado um conteúdo de matemática que é básico, que é muito importante e essencial para os alunos de ensino médio. Quando eu trabalho textos, eu tento trazer... O texto dessa semana, por exemplo, é sobre cosmovisão indígena, que a gente está no mês de abril, que vai ter o Dia do Indígena. Então, eu estou sempre trabalhando com eles, através da interpretação de texto, essa reflexão social e cultural que a gente tem. Então, trago essas coisas. Também tem o meu trabalho mais lúdico, que é voltado para o RPG de mesa, que a gente tem o projeto do PIBIC Júnior, que eu também sou professora orientadora do PIBIC Júnior, e aí a gente utiliza o RPG de mesa como uma prática para as aulas de física. Então, nós estamos criando agora movimentos baseados nas 3 leis de Newton, como dentro do contexto de RPG, com regras de RPG, né? Com essa mecânica que eles gostam muito de jogar, e aí a gente desenvolvendo esses projetos, e eu vejo que o engajamento desses alunos, ele aumenta na disciplina só pelo fato de eles gostarem de RPG. Eu tenho um aluno que ano passado,
ele não era tão bom na disciplina de física, e aí esse ano, quando eu fui escolher entre os bolsistas, eu conversei com ele, eu quero que você entre como voluntário, porque eu estou dando bolsa para esses alunos aqui, mas eu acho que você tem potencial para futuramente ter bolsa, né? Melhorando seu desempenho em física. O aluno está transformado. Na sala de aula, ele dá resposta para as coisas que eu falo, entra nos assuntos, engaja sempre em física, porque ele vê ali uma oportunidade daquilo virar bolsa, e com certeza futuramente ele vai ser um aluno bolsista, porque a evolução dele é muito grande. Então, muitas vezes a gente premia com a bolsa, mas também às vezes a gente premia com incentivo, com o olhar, de dizer assim, olha, você tem potencial, você não está pronto ainda, mas você tem muito potencial e você vai ficar indo através desses mecanismos que o aluno demonstra interesse, a gente vai se conversando. Também no diálogo entre os professores, que também têm interesse de trabalhar assim, né, em comunidade. Então, eu tenho muito diálogo também com a professora de português, que me ajuda com as atividades de leitura da mentoria, professora de matemática, né, tanto dos terceiros quanto dos segundos anos, e a nossa equipe de natureza, graças a Deus, é bem unida também. A gente consegue desenvolver trabalhos sobre mulheres na ciência, sobre várias coisas que vão potencializando os meninos. E eu acho que sem essa coletividade, os meninos não têm o entendimento de por que eles vêm para a escola, se juntar com essa galera, ver esses professores para aprender se eles podem dar um Google em todas as informações, sabe? Essa integração justifica a presença do fator da escola no aprendizado, e não ser só, eu vou dar um Google aqui que eu vou descobrir essa informação. Aí queria dividir, professor, essa informação com você, essa experiência. Não, pô, Dani, muito legal. A Ediane também colocou. É muito legal a gente ver professores trabalhando de forma diferenciada, tá? De forma diferente, tentando buscar, como o Matheus falou, tá? E com o Stone, formas diferentes, porra, que tragam o aluno mais para a escola, que mostrem para que serve a escola de verdade. Se você chegar dentro da sala de aula e perguntar o que você faz na escola, para que serve a escola, nem eles sabem para que estão ali, entendeu? Tá entendendo? E Daiane e Matheus, vocês deveriam fazer, é isso que eu falo para todos, escrever. Daiane aí, pô, falou quase todo um artigo. Você tem condições só na tua fala, se você jogar para um papel, organizar de forma científica, né, pelas questões normativas, científica, tu já escreveu um artigo, Daiane, tá? Você tem uma motivação, você tem o desenvolvimento e você tem até algumas conclusões, tá? Você tem até algumas discussões. Então, eu acho, Matheus, também, tá, Matheus, vocês podem escrever isso e trazer para a discussão científica, para outros discutirem e ver o trabalho de vocês, tá? Façam isso. Não deixe a coisa apenas acontecer só por acontecer e acabou. Poxa, é muito bonito. O que eu fiz foi muito bonito. Mas você jogou isso para a ciência, jogou isso para os colegas, e também é produção científica para vocês, professores, que vão fazer um mestrado, que vão fazer uma dissertação, vão fazer uma seleção para mestrado, para doutorado, e precisam de produção científica. Pensam nisso. Produzam o trabalho de vocês. Façam bem feito como vocês estão fazendo, mas joguem para frente, tá? Bota para rolar isso, tá? E bota no currículo de vocês, além de trabalhar o currículo de vocês, que vocês precisam de produção científica. Que eu acredito que vocês não vão parar aqui. Não vão. E nem devem. Todo mundo está entendendo isso aí? Tá? Jane, pode falar, complementa aí. Mas meus parabéns para vocês. Gente, assim, eu estou amando todas essas reflexões que nós estamos compartilhando uns com os outros aqui, né? Parabenizar por vocês estarem, né, compartilhando conosco as vivências, porque eu fico, de fato, feliz, né, em saber que existem professores assim, porque a gente está tão acostumado a ver professores que reclamam, né, que realmente a nossa realidade não é fácil, mas aí quando a gente entende que foi o que a gente escolheu enquanto profissão e que a gente está aqui nesse mundo para contribuir de alguma maneira, e quando a gente veste essa carapuça de
contribuição para o outro, né, para os alunos, de um modo geral, a gente trabalha mais feliz, né? E eu percebo na fala da maioria, principalmente da Daiane, que ela sente um prazer naquilo que ela está fazendo, né? Isso é muito bacana. E aí eu quero muito corroborar com o que o professor Alan falou, da questão de vocês levarem isso para a produção científica, né? Que realmente, Daiane, tudo isso que você faz não rende um artigo, rende mais de um artigo. E é bacana que sirva como referência para outras pessoas, outros professores, né, inclusive da educação básica, que se sentem perdidos e que pensam que pesquisa é uma coisa muito complexa. É complexa no sentido de iniciar, né, mas depois que você adquire uma certa experiência, e essa experiência você já tem, por exemplo, Daiane, não da escrita talvez, mas de como fazer, né? E isso se torna muito, muito simples, digamos assim, né? Só o que requer tempo, mas é uma coisa que você naturaliza para você, né? Então, assim, a todos que estão fazendo aqui esse caminho de levar coisas diferenciadas para a sala de aula, transformem isso em artigo científico, ou levem para congresso, enfim, espalhem as suas vivências, as suas experiências didáticas, porque vocês vão estar contribuindo para outras pessoas que estão um pouco perdidas. E aí eu acho que assim, o caminho é você ser pesquisador, é leitura, né? Porque quando você começa a ler outros trabalhos dentro do viés que você escolheu para pesquisar, você começa a ver, nossa, mas eu também posso fazer assim, só que com isso aqui a mais, né? E aí abre um leque de possibilidades que você começa a ver, mas por que eu não comecei antes, sabe? E vocês, tenho certeza, assim, estarei na torcida sempre, tá? Parabéns, de verdade. E assim, professor, estamos amando a sua disciplina, viu? Igual que... Eu peço até desculpa, Dijane, para todos, é o jeito de eu falar, entendeu? Porque eu falo com vibração, eu gosto, eu vou ser sério, eu isso gosto é do muito que faço. Eu gostoso. acho que a gente tem que falar com vontade, entendeu? Eu Maravilha, acho que a maravilha. gente tem que falar, podemos falar, mas vou falar com vontade, tem que tentar, entendeu? A gente está nisso aqui para quê? Para É que quê você que está estamos no lugar aqui? que você se sente à vontade, né? Isso é muito bom. E outra que eu coloco, pô, muito importante para vocês, moçada. Nós temos o CONEDU agora, um congresso nacional, um dos maiores, acho que é o maior congresso nacional que nós temos, que é o CONEDU, que vai ser agora em Recife, que cada ano é um lugar, né? Ele está aberto para colocar artigos, entendeu? Tá completos ou apenas o resumo, tá? E vai começar um MD também, que é um congresso de professores internacional, né, da Unesp, tá? Que também é um congresso, vai ser o terceiro, ele é muito bom e está bem conceituado mesmo. Então, são dois congressos, entendeu? O MD já é um congresso internacional, o CONEDU ainda está como nacional, mas são congressos grandiosos, tanto para a questão eu também tive. Eu estava lá em João Pessoa, meu querido. Eu estava lá, Daiane, em João Pessoa, e eu fui apresentar lá no Centro de Convenções, lá em Vitória. Eu até organizei uma sala lá. Professor, foi uma coisa muito legal, porque no mesmo período foi o eclipse e João Pessoa era uma das capitais melhores para observar. Depois Foi, nós fizemos a observação do eclipse, o grupo que foi foi comigo. isso mesmo. E outra, porque também teve a ministra do. Como é que é o nome dela? A Aniele Franco. Foi, que estava lotado, disputadíssimo, tá entendendo? E outros teóricos também muito bons que compareceram na época, tá? Mas foi muito bacana, eu gostei muito de lá, tá bem organizado. O Corredor até que ele faz uma coisa bem. Eu só não gosto das apresentações que é 5 minutos, é 10 minutos. Tem trabalhos maravilhosos onde o cara tem que fazer em 10 minutos a apresentação, fica uma coisa muito pequena. Uma das minhas críticas grandes com o Conedu é esse tempo muito pequeno da apresentação. Tá? Mas esse ano vai ser em Recife, vai ser agora em Recife, no Centro de Convenções de Recife. Mas vamos lá, moçada, produzem, corre atrás, tem um professor nota 10, tá entendendo? Matheus, tu pode fazer teu trabalho no professor nota 10. Stone, você pode fazer. Tá entendendo? É claro que tem que ter uma prática.
Aí vocês têm que fazer a prática, entendeu? Porque o professor nota 10 precisa de registro, fotos, vídeo, para você colocar dentro do ambiente onde você coloca, que ela é subdividido, metodologia, cada um tu vai colocando, entendeu? Mas é interessante. Quem já começou a fazer um artigo, é só colocar os pedaços e tentar concorrer. Ó, teve agora eu vou falar um pouquinho meu, né? Agora eu vou me valorizar. Teve a primeira Olimpíada da Albereri, tá? Que é antirracial, tá? A questão do quilombola, essa questão toda. Pô, eu sou matemático, quando chegou na escola, eu vi essa questão, perguntei para os professores, quem é que vai fazer? Ninguém quis. Ninguém quis fazer na minha escola. Cheguei dentro da minha sala de aula, com o meu 9º ano, perguntei, ó, tô com uma Olimpíada aí, quem quer entrar comigo? Os alunos. Pô, voaram alunos em cima de mim. Eram, acho que 9 ou 10 alunos em cada grupo. Vamos fazer, então. Entrei. Ó, tiramos em primeiro lugar no estado de Alagoas, tá? Nosso grupo tirou em primeiro lugar no estado de Alagoas, 13º lugar no Nordeste e 36º no Brasil. Vamos aí, pô. Tá entendendo? Deu um pouco de trabalho, entendeu? Ter que estudar muito para fazer uma coisa que, apesar que eu dou aula para a questão intercultural indígena, mas a questão racial, a questão é muito trabalho. Tivemos que ler, eu e os alunos, mas fizemos o trabalho e estamos aí. Foi primeiro em Alagoas, nosso grupo da nossa escola de Maceió. Mas tudo bem, isso é só detalhe. Moçada, deixa eu só apresentar, porque senão a gente vai terminar, tá? Ô, Rejane, quando for 25, tu me fala para eu parar de falar, tá? Porque eu não posso, por causa da aula do Paulo, entendeu? Tá bem, tá bem. Tá? A gente está falando, tá? E vocês estão vendo o ambiente, por favor? Vocês estão vendo o ambiente? Sim, professor. Sim, Tá. professor. Esse é o ambiente de vocês, tá? Obrigado. Esse é o ambiente de vocês, tem o meu currículo, tem o currículo da professora Edjane, tá? Tudo direitinho. Tem a previsão das aulas que ela vai tirar dúvida de vocês, tá? Alguma coisa nas aulas, vocês têm um contato com ela, aí é uma organização entre você e a professora Edjane, tá legal? Tá? Vocês têm contato, deve ter grupo de WhatsApp, então vocês colocam aí, a gente tem que colocar. Nós temos nossas aulas, a aula da semana que vem vai começar a partir das 10h30, tá? Tudo bem? Eu vou botar depois o link para vocês. Essa semana começou 9, semana que vem começa às 10h30, né? Porque a primeira aula vai ser do Paulo, tá? E na outra semana volta a ser 9 horas nossas aulas, tá? Nós temos aqui a primeira semana, temos esse vídeo muito bacana, tá, do Cotutela, tá? Eu acho que vocês deveriam dar uma lida, deveriam não, todos têm que ler, né, que eu acho muito interessante. Temos a nossa primeira unidade, nossa primeira semana, que vai falar somente do estudo e pesquisa, ela vai ser um pouco mais teórica, tá? Não vou mentir para vocês. Eu quero que vocês cheguem próximo do ambiente, a minha proposta é vocês chegarem próximo ao ambiente. Nós temos um plano da disciplina, que é muito interessante vocês olharem, entendeu? Que lá fala toda a disciplina, tem tudo, entendeu? Tem o plano de tutoria, tá? Tá legal? Que é o que a gente. Isso aí são normativas, tá? Temos a alimenta da disciplina com as bibliografias, tá? Temos o PPC do curso. PPC a escola tem um PPP, e todo o curso tem o PPC, o Projeto Pedagógico do Curso, tá? Tudo bem? É lá que tem tudo que fala do curso. Quer conhecer o curso, é o PPC que mostra, tá? Temos os contatos, que vocês já sabem. Temos outro vídeo muito legal da questão da alfabetização científica, tá? Vocês, por favor, deem uma lida. E temos nossa primeira semana. A primeira semana começa com um vídeo de docência, tá? Essa questão de tudo que a gente acabou de falar, de querer trazer, na verdade, o ensino da ciência como uma questão investigativa, da pesquisa, tá entendendo? Tá? Seria muito interessante. Tentei não botar um vídeo muito grande, tá? Para não ficar. Olha, toda semana tem um fórum de dúvidas. Tem dúvida? Coloca lá. Tem dúvida. Aqui é só dúvidas.
eu estou com dificuldade nisso, eu não sei como fazer isso, eu não posso. Aqui, toda semana vai ter o fora de dúvida, vai ficar dentro da semana, não vai ficar fora. Muitos colocam fora, eu coloco dentro para vocês entenderem que é dentro. Tá? Tá entendendo? Porque nós estamos na primeira semana, a dúvida é da primeira semana. Se você estiver na segunda, vai ter o fora de dúvida da segunda semana. Temos os materiais de apoio, esses textos vocês têm que lerem, por favor. Tá? Eles vão ajudar muito a fortalecer esse assunto, tá? Que foi colocado aqui. Pô, agradeço muito vocês pela fala, tá? Então vai ajudar um pouco a discutir isso, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada direitinho. Tem essa aula de PowerPoint que a gente acabou de apresentar. Eu vou colocar a gravação da aula. Depois dessa aula, eu vou botar a gravação. E aqui nós temos, na verdade, as atividades. Tá? Nossa atividade ela começou hoje, né? E vai até domingo, sempre vai até domingo às 23h59. Eu vou pedir um grande favor para todos. Tá? Por favor, não vai ter condições de fazer prorrogação. Aí eu vou ser um pouco. Eu acho que a gente está fazendo, vamos tentar fazer umas atividades bem light, bem discursiva com vocês. Então eu pediria que vocês não tivessem. Nós temos o fórum. O fórum tem aqui as especificações como vocês têm. Ele vai valer 50 pontos, tá? Ele vai valer 50 pontos. Tá? Vocês têm que fazer duas contribuições sobre a temática estudada. Tá? Tá legal? Então, vocês colocam uma discussão e vocês vão ter que debater sobre essa discussão. Tá? Dentro do fórum. Tá? Dentro da temática estudada. Eu quero que vocês fiquem abertos. Eu não quero fechar uma discussão com vocês. Toda vez que a gente faz um texto, fica uma coisa só. Eu queria que vocês discutissem, interagissem, e de uma interação sai a outra. Está entendendo? E vai conversando. Agora, só tem um detalhe. Vocês têm que ter somente um tópico. Quando um colega abrir o primeiro tópico no fórum, todos vão responder em cima dele. Não é para abrir mais de um tópico, por favor. Senão a atividade fica perdida. Porque se cada um abrir um tópico, o nego não lê. Agora, quando só tem um tópico, aí o aluno vai ter que, indiretamente ou diretamente, ler as postagens que estão ali. Tá entendendo? Tá? Então, vocês vão ter. Como vai acontecer isso? Tá? Aqui a gente tem os temas da semana. Eu gostaria que vocês abrissem a discussão com um desses 3 temas. Vai até dia 13, né, como foi dito. Tá? Então, o aluno, para ganhar 50 pontos, ele tem que fazer 2 contribuições, ele tem que discutir 2 vezes, ele tem que entrar 2 vezes lá e discutir, tá? E também discutir uma com o do colega. Tá? Qualquer uma, você pode botar qualquer coisa, entendeu? Tá? Eu só quero que vocês viajem no fórum, que vocês não me largam o ambiente. Tá? Eu acho que o fórum é a melhor ferramenta que tem dentro da EAD. Tá? Se ela for bem feita, ela é a melhor ferramenta que tem. Tá? Eu acho que a melhor atividade que tem é o fórum. Eu quero que vocês tenham. Vocês têm que ter, no mínimo, 3 postagens para ganhar os 50 pontos. Quem não tiver as 3 postagens vai ganhar menos pontos. Tá? Tudo bem? Tá? É essa a questão. Tá? O glossário, que é outra atividade, o glossário vai valer 30 pontos. Tá? Vocês têm que entender que tem que dar 100 pontos todas as atividades, tá legal? Tá? Então, na verdade, ela é 30 pontos, onde vocês vão ter que colocar dentro dos assuntos da semana, da primeira semana, vocês vão ter que colocar 3 conceitos. Não esqueça de colocar os conceitos e seu nome. Quando terminar, bota o seu nome. Se for alguma coisa copiada de algum lugar, claro que é, de preferência, vamos aprender a referenciar. Tá? Tudo bem? E outra, não pode ser colocado num tópico só. Tipo assim, a pessoa abrir um tópico, tá? Abrir lá e colocar 3 ao mesmo tempo. Vou botar 3 conceitos aqui ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Não, ele tem que abrir um, colocar um. Depois fechar, abrir outro, colocar outro. Professor, o senhor está dando trabalho para nós. Não, moçada, aprende uma coisa. Eu acho que a atividade é muito fácil, para ganhar 30 pontos.
Então eu gostaria também que vocês montassem, na verdade, um dicionário, um dicionário da própria semana, tá? Tá legal? Tá? Outra coisa, tá? Temos outra, e a outra é a primeira. A primeira, na verdade, acho que vocês já fizeram essa, mas eu gostaria muito de conhecer essa turma que eu não conheço, tá? Seria uma conexão acadêmica. Eu não escreva muita coisa, não, por favor, mas para ganhar 20 pontos, olha só, mas para ganhar 20 pontos, tá? Essa atividade vale 20 pontos. Vocês têm que colocar quem é vocês, aonde trabalham, atividade e alguns planos futuros. Moçada, não é para me escrever muita coisa, por favor, tá? Tá legal? A Edjane já conhece vocês, eu acredito que ela já deve ter. A Edjane já conhece vocês já tem um tempo. Mas eu gostaria de conhecer um pouquinho mais vocês, tá? Eu como professor, tá? Então, não adianta eu também ficar pedindo coisa para vocês e não pontuar para vocês, tá legal? Então, essas são as 3 atividades, tá? Que serão colocadas para vocês. Eu pediria que, na verdade, vocês tentassem fazer, tá entendendo? Eu agradeceria muito para vocês. Moçada, são 26. Eu vou ter que terminar a aula para Paulo entrar, tá legal? Peço desculpa, eu falei para vocês que eu falo muito, tá? Peço muito desculpa para vocês que eu falo muito. Na semana que vem, como muita coisa eu já falei essa semana, muita coisa eu não vou poder falar na semana que vem. Vai ser mais fácil e a gente vai tentar contornar esse horário da aula, tá legal? Tá? Ediane, quer falar alguma coisa, Ediane? Não, tudo ótimo, professor. Moçada, vamos lá tomar um café, tá? E daqui a pouco vocês entram na aula do professor Paulo aí, tá legal? Pede desculpa lá para ele que eu prometi a ele que eu ia terminar em torno de 10h20, 10h25. Olha, são 10h27 e ainda estou falando ainda, tá legal? Ediane, tu colocou lá a lista de chamada? Sim, coloquei. Então valeu. Ediane, um abração, prazer te conhecer. Turma, foi um prazer conhecer. Por favor, não perca as datas. Pô, moça, vai ter domingo, moçada. Tá bem fácil para ganhar esses 100 pontos primeiro. Vamos lá, moçada, tá fácil. Vamos lá. Eu confio em vocês. Vamos lá, tá? Não vai ser prorrogado, moçada. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas não vai ser prorrogado. Só vai ser prorrogado, aí eu vou dizer, se o mudo ficar fora. Quantos dias o mudo ficar fora, eu vou prorrogar. O sistema está fora 2 dias. Não se preocupe. Aí eu vou prorrogar toda a atividade por 2 dias. Tudo bem? Aí é um direito de vocês. Um direito eu nunca vou tirar de vocês. Tudo bem? Beleza? Um prazer imenso estar aqui com vocês. E até semana que vem. Tá legal? Valeu. Tchau, professor. Foi um prazer. Até mais.